Basta você olhar, por exemplo, irmão, deixa um palestino, um muçulmano invadir uma rua de Jerusalém onde habita somente judeu. Você vê o que vai acontecer. Deixa um judeu ortodoxo invadir uma rua onde só tem muçulmano. Ele não vai sair vivo do outro lado. Porque se criou, não é o mesmo sangue. Uma rivalidade que foi criada ao longo dos anos, foram impostas sobre eles, que nós ouvimos o Neville pregando sobre isso, quando ele falou da paz sobre todos os homens, a paz que Jesus vai trazer em todas as nações. Impossível qualquer homem trazer paz na Palestina hoje. Ainda mais, irmão, qual é o presidente americano incrédulo, e agora elegendo até um católico lá, um romano, para ser presidente? Quando é que Deus precisou dessas coisas para trazer a unidade, para trazer o que ele prometeu? Agora, quando Jesus estiver no milênio, ele vai trazer paz para todas as nações. Essa é a promessa de Deus. Isso não vai falhar. Mas aqui, por tudo que se tenta, não vai conseguir. Olha, irmãos, quantos problemas a igreja tinha? A igreja primitiva tinha. Mas quando eles foram para o aposento alto, eles receberam o mesmo Espírito Santo. Aí você diz, olha, que beleza, não é verdade? Quantos problemas teve Pedro e Filipe? Me mostra a briga da igreja lá. Pega aí os primeiros dias da igreja apostólica, na qual o Espírito Santo havia descido, e aqueles dias que seguiram, e eles pregando o evangelho em Samaria, pregando o evangelho em todo lugar, pergunta assim, se tinha algum irmão ali brigando contra o outro. Os que estavam no aposento alto receberam o mesmo Espírito Santo, eles se tornaram uma família, eles se tornaram unidos, a ponto, eles tinham um carisma, eles tinham um respeito tão grande, eles tinham um compromisso, irmão, que quando o pastor deles, que era Pedro, foi preso, o que eles fizeram? Foi reunir em oração. Foi reunir em oração. Lembra daquela menina que viu quando Pedro bateu na porta lá? Eles estavam reunidos em oração, buscando a vitória, buscando a graça, buscando a libertação do seu pastor chamado Pedro. Havia o quê? Havia uma unidade perfeita da igreja. Eles não queriam, sabe o quê, irmão? Perder ninguém. É diferente, irmão. É diferente. Você vê hoje, naturalmente falando, você vê uma filha com uma mãe doente de 90 anos de idade, ou 90 e poucos anos de idade, doente. Aí você vai lá e ora, Senhor, sustenta minha mãe, precisa viver. Está com 95 anos, mas é tua mãe. Você não quer que ela morra. Você tem um sentimento que ela deve continuar vivendo. Sentimento o quê? Porque o sangue que está na tua veia é o sangue que está na veia lá da tua mãe. Você tem uma filiação ali dentro. E você ora. O que por isso? Não, vamos fazer uma consulta. Nossa, R$300 uma consulta para uma velha de 90 anos que já está assim, não, mas ela é minha mãe. Eu vendo o meu carro, eu vendo qualquer coisa, eu vou tratar dela, eu vou levar no hospital, vou passar a noite com ela, vou estar ao lado dela, vou sentar ali, vou cuidar dela. Isso é uma prova de família, irmão. A família, ela não tem limite para ajudar. Quando a igreja tornar-se a família de Jesus, ela não terá limite para atuar. Ela não tem limite. Ela passa a noite, ela clama, ela busca, ela faz o que ela pode, porque ela diz, não, eu não vou perder meu irmão, eu não vou perder minha mãe, eu vou lutar por ele. O médico diz assim, olha, não tem chance, é câncer, já passou para os ossos, mas eu vou lutar. Aí você tem um médico que tem um remédio em tal lugar, e esse remédio tem ajudado, você liga lá, você vai lá, você compra, é teu filho, é teu irmão, é teu parente. Por que nós, que vemos nossos irmãos sendo depreciados, apedrejados, morrendo à míngua, acabados, ninguém faz uma visita para ele, ninguém liga para ele, ninguém estende a mão para ele? Isso prova que não é família, irmão. A pessoa se sente completamente fora do contexto daquela família.
Você sabe que não faz parte daquilo ali. Porque o sentimento que as pessoas têm é um sentimento de separação, isolamento. E você não faz isso com um parente seu. Você não faz isso com um amigo seu, nem amigo. Mas qual é a diferença, irmão Brana? É que nós não recebemos o Espírito que estava em Cristo, o Espírito que traz a uma família, né? A uma família. É o profeta que está dizendo. Por um Espírito somos todos batizados, o quê? Por um Espírito. Por onde é que o Espírito fala? Onde está a vida? No sangue, vindo por meio do sangue de Cristo, diz o profeta. Como é que entra esse Espírito? É só você olhar a mensagem, o cordeiro e a pomba para você ver. O profeta disse, a pomba só podia guiar o cordeiro porque elas tinham a mesma natureza. Mas se aquela pomba tivesse descido em um bode, que é parecido com um cordeiro, ele não poderia guiar porque o bode não está sujeito à natureza da pomba. Aí está a dificuldade. Por que Deus não pode dirigir a igreja pela sua palavra? É porque a igreja não chegou até a natureza do cordeiro. Porque é o Espírito Santo que dirigiria a igreja. Mas quando nós não submetemos a nossa própria natureza à palavra, ao evangelho, para deixar Deus tomar o controle da nossa vida, como é que o Espírito Santo vai ter liberdade de tratar comigo, tratar com você? Nós não temos o mesmo sangue. Não tem como acoplar esse Espírito Santo numa vida completamente ignorante das coisas de Deus. Deus precisa, primeiramente, nos moldar, trabalhar conosco, mudar a nossa natureza, para que o Espírito Santo tenha a liberdade de trabalhar conosco. Mas, quando este vaso quebra, irmão, a Bíblia disse lá, Paulo escrevendo, disse que ele é o oleiro, né? E ele quebra o vaso e ele faz como ele quer, não é isso? Só que nós, com o nosso entendimento de canário, que nós já temos ouvido, nosso entendimento tão precário, quando Deus quebra o vaso, ao invés de você ajuntar os pedaços para arrumar, você pega, põe num saco de lixo e joga fora. Mas Deus não faz isso, não. Deus, quando pega um vaso quebrado, ele vai provar que ele é oleiro. Ele pode pegar aquele vaso, ele pode mover aquela massa, ele pode transformar aquela massa, como fez com a pecadora. Ela era um vaso quebrado, o diabo tinha acabado com aquela mulher, tinha feito dela uma mulher vulgar, uma prostituta, uma mulher de rua. Mas quando Jesus olha e vê aquele barro todo detonado pelo diabo, onde Simão não queria nem sequer olhar para aquela mulher, ninguém queria dar a mão para ela, Jesus olha para ela e disse, mas eu posso quebrar esse vaso, eu posso mudar esse vaso e eu posso fazer uma nova criatura. Nós, irmão, se temos o sangue de Cristo, você nunca tirará a esperança de uma pessoa. Ah, mas fulano separou, casou, fulano é filho que nasceu fora do matrimônio, fulano é isso e aquilo. Se você tem o sangue de Cristo e você tem sentimento de amor pelas pessoas, você descerá o mais profundo que você pode, estenderá as suas mãos. Sabe por quê? Se você foi salvo, o profeta diz, uma prova de nossa salvação é o amor que nós temos pelas almas que não são salvas. É quando você tem o interesse profundo de ver essas pessoas sendo alcançadas. Você tem sentimento por elas. Mas, por não ter esse espírito, como é que nós agimos? Nós fechamos o cerco. Aí nós condenamos tudo e condenamos todo. E não deixamos que Deus trabalhe individualmente com cada um. Deus sabe como trabalhar com cada um.